está na hora do frente a frente entre o Presidente do Chega, André Ventura, e o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares. Ditou o sorteio que começa André Ventura, vai terminar o Rui Tavares. Boa noite a ambos. A saúde tem sido apontada pelos portugueses como o grande problema do país. André Ventura, o Chega continua a defender a passagem do Serviço Nacional de Saúde para Sistema Nacional de Saúde, recorrendo ainda mais aos privados. Resolve-se o problema despejando ou investindo, dependendo da perspectiva ideológica, mais dinheiro público nos privados? Boa noite ao Rui Tavares também. Boa noite. E indo à saúde, eu não podia, desculpe, apesar de estarmos aqui num debate em que é obviamente a RTP que decide quais são os temas, do dado que hoje foi conhecido, que diz que temos mais de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal. Ontem nós estivemos aqui a falar de imigração. O André já antecipou isso ontem? Não, eu não antecipei isto, porque isto só se soube hoje. Há uns anos tinha falado de 1 milhão, hoje, depois era 1,2 milhões. Hoje soubemos que é 1,6 milhões. Estamos a caminho dos 20% da população imigrante. Isto deve-se a partidos como o LIVRE. Nós avisámos para isto. Nós avisámos para o caos que se estava a gerar na imigração em Portugal. E, portanto, desculpe dizer-me isto, tem a ver com a saúde também, porque é um dos fatores de pressão no serviço de saúde que nós temos que ter. Então vamos à saúde. Que é o número de imigrantes descontrolado que estamos a ter e fruto de políticas de esquerda erradas que o LIVRE patrocinou durante a geringonça e que, aliás, na Europa toda tem patrocinado. Mas isso o LIVRE terá a oportunidade de se defender de 1,6 milhões de imigrantes em Portugal, o caos completo e um país perigoso que estamos a criar com uma percentagem muito superior ao de grande parte dos países europeus que têm imigrantes. André Ventura, já perdeu um minuto ou já ganhou um minuto a falar de imigração, mas agora vamos à saúde. Porque hoje soubemos estes dados e foi o Governo que os deixou virem cá para fora. Portanto, também me dará esse crédito de ter sido o primeiro a dizer que o país estava a enfrentar um problema de imigração sério. Sobre saúde, sim, nós temos tido, e tivemos quer à esquerda, quer este ano com Luís Montenegro, um verdadeiro problema de saúde. O problema de que listas de espera não param de aumentar, o Governo tinha garantido que em situações de oncologia ia resolver o problema da lista de espera. Não resolveu, eu tive a oportunidade de dizer isso no Parlamento, e sinceramente nós só temos uma solução, aliás, nós temos duas soluções para a saúde em Portugal. Uma, garantir que os portugueses, que quem cá está e os portugueses têm acesso privilegiado à saúde. Nós não podemos continuar a ter, como o LIVRE quer, quem quer que venha para Portugal fazer turismo e ficar cá a tratar-se no nosso serviço de saúde. Eu sei que o LIVRE não gosta de ouvir isto, mas isso é verdade. Este é um dos problemas. E desculpe, isto não é um problema pequeno. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. De virem pessoas de fora para se vir tratar ao nosso sistema de saúde. Nós procuramos restringir o acesso do Sistema Nacional de Saúde aos portugueses. O LIVRE votou contra. Ainda não respondeu à minha pergunta. Não respondi, dizendo um primeiro passo é restringir. Não podemos, desculpa a linguagem, vou usá-la aqui na RTP. Não podemos continuar a ter indianos, paquistaneses, marroquinos a virem para cá tratar-se. Desculpa a linguagem, eu sei que as pessoas em casa compreendem. Não podemos. Não podemos. O país não é rico, tem limitações de recursos. Não pode ser quem quiser venha para cá, apanha o comboio e vem-se cá tratar ou cá ter filhos. Quem está nos hospitais sabe o que é que eu estou a falar. Segundo, os privados. Isso distingue-nos de facto. Nós entendemos que o sistema deve ser público, mas que deve ter sinergias privadas. Nós hoje temos muitos médicos aí do público para o privado, porque não têm condições no sistema público. O LIVRE agora critica isso, mas durante 8 anos esteve ao lado de partidos. Aliás, o LIVRE votou 99% com o Bloco de Esquerda. Fiz as contas hoje. 99% de vocês votaram com o Bloco de Esquerda. O LIVRE esteve ao lado de partidos que agora falam muito de saúde, mas durante 8 anos deixaram que o governo de António Costa destruísse a saúde, afastasse médicos e afastasse profissionais. Muito bem. André Ventura já leva Rui Tavares 3 também é responsável pela saúde. minutos. Fez uma espécie de 2 em 1, conseguiu incluir a imigração no debate da saúde. A defesa da saúde pública, Rui Tavares, tem sido uma das bandeiras do LIVRE, que se tem manifestado contra os negócios privados. Até usou o argumento de dizer que o SNS não sabe nada sobre os privados e os privados sabem tudo sobre o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde. Boa noite, Hugo. Boa noite, André Ventura. Boa noite aos telespectadores também. É verdade, a saúde é a principal preocupação dos portugueses hoje, seguida provavelmente de muito perto pela habitação. Nós temos uma lei de bases de saúde que diz que os privados devem ser complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Não é a realidade. A realidade é que temos concorrência por pacientes, concorrência por profissionais de saúde. O Estado forma esses profissionais de saúde, muitas vezes perde-os, porque também há concorrência não só com os privados em Portugal, mas com outros sistemas noutros países. É por isso que o LIVRE propôs um programa, que é o programa Regressar Saúde. Os médicos, enfermeiros, técnicos especialistas, administrativos, que é mais rápido fazer vir para o Serviço Nacional de Saúde, são aqueles que nós já formámos e que estão em países estrangeiros. Tal como temos o programa Regressar, que tem possibilitado o regresso de imigrantes portugueses
para o nosso país, devemos ter um programa regressar específico para a saúde, que nos permita, por exemplo, fazer crescerem muito as unidades de saúde familiar de modelo B, que são aquelas que são mais vantajosas porque os próprios médicos, enfermeiros, administrativos se auto-organizam nas suas remunerações, nos seus horários e têm um papel muito importante naquilo que podemos chamar a saúde em todas as políticas. Ou seja, evitarmos que as pessoas vão logo para as urgências porque têm médicos de família, porque podem ser seguidas a par e passo. Nós também podemos falar de algo que o LIVRE resolveu, e resolveu nesta legislatura, porque o LIVRE está no Parlamento para resolver problemas das pessoas. Há muitos anos que os enfermeiros se queixavam de que os escalões intermédios que existiam nas carreiras de enfermagem estavam a possibilitar enormes injustiças de pessoas que tinham desempenhado funções de chefia de enfermagem, mas que não recebiam enquanto tal, que estavam muitas vezes a ser pior remuneradas do que colegas que não tinham desempenhado essas funções. Bem, isso finalmente terminou nesta legislatura, porque o LIVRE consegue aprovar metade das suas iniciativas neste Parlamento, mesmo com uma maioria que não nos é favorável. Indo à sua pergunta, o que é que se passa? Nesta situação de concorrência na prática que existe, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e a mão atada atrás das costas. Porquê? Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque há transparência e assim deve ser. Sabem quantos procedimentos, quantas camas, vimos isso durante a pandemia. Os privados muitas vezes escondem isso. Os custos, as folhas salariais. O que significa, quando dizemos que se deve investir mais em saúde, que se deve pagar mais a médicos, a enfermeiros ou outros profissionais de saúde, nós não sabemos até quando é o limite. Porque é fácil a um ator privado, que sabe tudo sobre o SNS, rebentar com o sistema e depois, quando já tiver rebentado com ele, reprimir os salários depois daqueles que tiver contratado. Para terminar, qual é que é a conclusão disto? É que, evidentemente, para um mercado onde haja concorrência leal, é preciso haver a mesma informação para toda a gente. E nós precisamos saber os dados em agregado, que não por quer especialidade, que esses cuidados de saúde sejam vedados a imigrantes. O SNS, neste momento, funciona com imigrantes, muitas vezes. Seria a maior injustiça dizer, vens para cá, ajudas o Serviço Nacional de Saúde, pagas impostos para o Serviço Nacional de Saúde, trabalhas no Serviço Nacional de Saúde, mas não és atendido cá. Seria uma enorme injustiça dizer a uma criança que não escolheu nascer filha de português ou de imigrante e que vive no nosso país e que chegou aqui com 2 ou 3 anos, como muitos filhos de portugueses foram para lá, imaginem o que é que seria se em França ou nos Estados Unidos tivessem dito não, tu aqui não porque não és português. O Serviço Nacional de Saúde o que precisa é de medidas como esta que acabei de anunciar, que custa zero, poupa muito dinheiro e põe as coisas num território de lealdade e legalidade. Deixa-me só responder a isto, se me permite. Tem 20 segundos. 20 segundos. O SNS tornou-se um bar aberto. Tornou-se um bar aberto. Quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde sabe isso. Aliás, nós procurámos... O caso das gêmeas é um exemplo de quem se torna português, vem para Portugal, saca 4 milhões de euros em tratamento e os muitos portugueses não têm. Aliás, a maior parte não têm. Só com o Rui Tavares, o António Costa, que agora está na Europa, a Mariana Mortágua e o Paulo Raimundo defendem um sistema que não... O Rui Tavares, a diferença é esta. Quer um Serviço Nacional de Saúde que seja bar aberto, independentemente de tenham contribuído ou não. Nós exigimos que quem venha para cá tratar-se tenha que ter pago alguma coisa ao Serviço de Saúde português. O LIVRE não concorda com isso. Para mim, não faz sentido que alguém beneficie ou da Segurança Social portuguesa ou da saúde portuguesa sem pagar 5 anos de descontos. O LIVRE acha que isto é bar aberto. Não vamos reeditar a história das gêmeas luso-brasileiras. Não vamos porque não interessa a alguma parte. Falamos de zero. O PS falou do IVA zero, no cabaz alimentar, agora proposto por Pedro Nuno Santos. Creio que o Chega concordará porque já o propôs em 2023. Não é o Chega que concordará, é o Chega que propôs. Em dezembro de 2023 foi o Chega que propôs que o IVA do cabaz alimentar tivesse IVA zero. E o Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, lidera um partido que na altura votou contra. Qual era a diferença? É que na altura o PS estava na oposição. Agora está, na altura o PS estava no governo, agora está na oposição. Ou seja, isto mostra como o PS é um partido absolutamente irresponsável e um partido absolutamente eleitoralista, que é, se está no governo, não quer fazer as coisas. Quem é que nos diz que agora vai fazer? Mas concorda ou não concorda? É evidente, se nós o propusemos, é uma cópia nossa. Nós entendemos que no nível de pobreza em que estamos hoje, em que muitas famílias não conseguem escolher entre comprar alimentos e medicamentos, nós temos muitos pensionistas hoje que têm que escolher entre pagar medicamentos ou comprar alimentos. E, portanto, nós entendemos que o IVA deve estar a zero no cabaz alimentar. Mas o PS, quando era governo, discordou.
Portanto, a grande questão que temos que perguntar agora ao Partido Socialista é o que é que mudou? Dou-lhe outro exemplo. Portagens. O Chega, não foi o LIVRE pode dizer que aprovou o que o Chega fez com que acabassem portagens em Portugal. Porquê? Porque nós já pagámos estas estradas 300 vezes. Por isso acabámos com elas. Pedro Nuno Santos, enquanto estava no governo, foi contra o fim das portagens. Agora, na oposição, é a favor das portagens, do fim das portagens. Nós estamos à vontade. Eu continuo a dizer que o país não deve ter portagens, porque nós já pagámos estas estradas não sei quantas vezes. Mas deixa-me só dizer isto, porque estou aqui à frente com um interlocutor que também tem que responder pelos atos no Parlamento e que tem sido contra a descida de impostos nos combustíveis, como é o caso do Rui Tavares e da Inês Sousa Real, mas do caso do Rui Tavares, e que, de facto, não fez o trabalho que o Chega fez, a acabar com as portagens. Eu queria lhe perguntar porquê. Porque é que acha que tem que pagar portagens? Tem o direito de repetir com o André Ventura, mas lanço-lhe também outra pergunta para aproveitar para responder, a propósito também do programa do PS, porque foi o partido que apresentou o programa eleitoral. O Rui Tavares diz que o pé de meia do LIVRE foi copiado, mas de uma forma mais forreta. Eram 5 mil euros, agora são os tais 500 euros que Pedro Nuno Santos propõe para cada criança que nasce. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, devo dizer às pessoas... Agora, não há uma originalidade do LIVRE, isto já existiu noutros países, não é? Que se eu for a identificar e a desmontar cada mentira de André Ventura nestes debates, em todos estes debates, não fazia outra coisa e não teria tempo para passar as minhas próprias ideias e as minhas próprias soluções para o país. Portanto, convido as pessoas a seguir ao debate. Há sites que fazem a verificação de factos. No IVA dos combustíveis? Em todas as que disser. Há sites que fazem verificação de factos, vão ver e peço-vos um favor. É do Jorge Soros, do vosso amigo também. A mentira não deve ter lugar na política em Portugal. De cada vez que virem uma mentira de André Ventura ou de qualquer outro, pode ser uma minha, mas são mais difíceis de encontrar nestes sites, por favor, divulguem, enviem aos vossos amigos, aos vossos conhecidos e aos vossos vizinhos, porque todos temos um papel a desempenhar em fazer da política melhor em Portugal. Há alguns que não querem desempenhar esse papel, mas eu estou confiante... Depois de advogar esse pequeno preâmbulo... Não, a herança social é uma medida muito simples para a justiça social em Portugal. Significa que, para quem nasce em Portugal, é de forma progressiva, com os escalões do abono de família, uma média de 5 mil euros, que pode depois, em certificados de aforro, uma série especial, que com os juros vão aumentando, e entre os 18 e 35 anos, o que pode acontecer é que, imaginemos duas pessoas, têm o mesmo talento, têm a mesma capacidade de trabalhar o mesmo, estudar o mesmo, chegam ao fim do seu curso, podem ser os dois excelentes instrumentistas de um conservatório. Podem ter feito um curso profissional e precisar de comprar o material para se iniciarem na sua profissão. Podem querer iniciar uma pequena empresa, podem querer juntar-se e dar entrada para uma casa. Quem vem de uma família rica pode, quem vem de uma família pobre não pode. Será isto justo? As pessoas no nosso país, que vêm de regiões que agora estão a sofrer até com as medidas de Trump, e havemos de falar disso também, não é? Porque também quem foi a correr para Washington para fechar a eleição de Trump agora tem que ir explicar ao Douro, ao Alentejo, porque é que o vinho, porque é que a cortiça, porque é que os moldes da Figueira da Foz ou da Aveiro passam a ter tarifas muito altas por causa daqueles que andam a destruir as nossas economias, são inimigos da Europa e a lançar pessoas na pobreza. Aquilo que o livro propõe, como propôs a majoração do abono de família para famílias monoparentais, como propôs também o programa Casa, Conforto e Clima, para que as pessoas em Portugal não passem tanto frio nas casas no inverno, tanto calor no verão e vivam com mais conforto, é que haja uma nova geração de políticas sociais, geração essa que sai mais barato do que, por exemplo, o IRS jovem e que permite, aí sim, introduzir justiça num caminho na vida das pessoas, ali quando elas entram na idade adulta e fazem as escolhas que vão decidir o que é. Eu acho que isto mostra duas coisas. Que o Rui Tavares não tem resposta para defender que os impostos sobre os combustíveis devem continuar como estão. Isso ficou claro. É a favor destes impostos sobre os combustíveis. Não. Que o Rui Tavares, desculpe, votou assim no Parlamento. Não tem outra hipótese. Que o Rui Tavares é contra o fim das portagens também. Portanto, acho que o interior deve continuar a ser penalizado com portagens. Mas eu também lhe queria dizer isto porque eu não queria fugir ao debate do Rui Tavares. O Rui Tavares defende que se deve dar 5 mil euros. 5 mil euros. Eu peço que esteja em casa veja isto. A cada bebé que nasce em Portugal, não é de português. É cada um que nasce aqui neste território. Pode vir para cá de comboio, saca 5 mil euros aos portugueses. O Rui Tavares defende que quem venha para cá de comboio ou aterra aqui de avião, tenha cá um filho, nós já pagamos pouco, porque nós de facto já pagamos pouco serviço de saúde, etc. O Rui Tavares defende que devemos dar 5 mil euros a cada um. Isto teria um custo de cerca de... Está feita Isto teria um custo de cerca de 500 milhões de euros. Menos que o IRS jovem, foi o que eu acabei de dizer. Mas o que é engraçado é isto... Não, desculpe lá, eu tenho que dizer isto é um debate. O Rui Tavares defende que quem vem para Portugal...
pode não ter cá É um debate, residência. portanto, não é um monólogo, Então, André. mas desculpe, Está claro. mas acho está isto claro o seu razoável. ponto. E bem, não é o que tem que achar. Eu não mas acho quem nada. venha para cá, não tenha cá residência, não tenha cá nacionalidade, que receba 5 mil euros para vir cá ter Muito bem, Rui filhos. Tavares, Mas nós estamos loucos. disse na semana passada, salvo erro, e já o tinha dito há algum tempo, que Pedro Nuno Santos há um ano poderia ter sido primeiro-ministro se quisesse. Ou seja, juntando os votos, os mandatos, os deputados das forças à esquerda da AD. Ora, uma coisa é o não é não de Montenegro ao Chega, outra coisa era uma eventual moção de rejeição do partido de André Ventura e esse governo não teria acontecido. Bem, mas isso clarificava as coisas. Era preciso dar uma resposta àquilo que Pedro Nuno Santos tem vindo a fazer, que é dizer que se ficar em primeiro lugar um deputado que tenha acima da AD que deve governar. Ora bem, nós em Portugal temos que sair do buraco político em que fomos metidos, temos que ter um sistema parlamentar mais puro, em que a pluralidade do país seja representada e em que no Parlamento se procurem maiorias, como nós fizemos anteriormente, aprovando várias medidas emblemáticas nossas. Olha, por exemplo, o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, que possibilita que pessoas saiam da prisão perpétua, que é a violência doméstica, e aí sim libertarmos gente dessa prisão perpétua e possibilitarmos refazer a sua vida. Isso já está, 5 mil euros a cada já, pessoa que já nasce está em a Portugal. funcionar. Vocês querem E subsidiar toda a gente? essa proposta vem do LIVRE e na altura era ridicularizada querem um por país de alguns subsídio e hoje em dependente? dia existe. É isso E que é isso vocês também que nós querem? propomos no Querem um próximo país de subsídio Parlamento. dependente? Que se procurem as maiorias mais coerentes e as mais estáveis. Está visto que à direita elas não são, porque do não há não passamos para o nunca é nunca. Mas e, o portanto, Chega não é uma espécie de compete- muralha de aço a uma geringonça de esquerda no futuro? Isso é de certeza. Bem, desde que o Chega tem crescido em Portugal, e aí é preciso falar diretamente para as pessoas que votaram no Chega nestas últimas eleições, dizer-lhes que têm um candidato no qual votaram e que hoje em dia pede uma oportunidade. Deem-me uma oportunidade, diz ele. Ele não teve uma oportunidade, ele teve 50 oportunidades. Porque 50 deputados são 50 Não tive a oportunidades. oportunidade de governar. 50 oportunidades de dignificar o país e não o envergonhar. 50 oportunidades de ter deputados que se comportem com lisura, com ética, com responsabilidade perante o país. vocês já tiveram e quatro. não, e não que deem Vocês já a plétora tiveram de casos quatro. que eu tive que trazer 2 dossiês aqui inteiros só para os casos que trouxeram. Os do LIVRE eu tinha que trazer um caminhão de folhas. Eu quero dizer a essas pessoas que votaram no Chega é que eu sei que neste debate podemos não concordar em tudo, mas também sei, quando olham para mim, vem alguém que genuinamente tem tentado fazer melhorar o país, que tem lutado para apresentar soluções através de um partido que tem honrado a Isto política é o e que tempo não de a tem, antena e que não agora. a tem rebaixado. É o tempo de André, antena. Não É o têm a tempo mesma de antena do certeza LIVRE. com o candidato no qual votaram e é por isso que vos digo uma coisa. Se nas próximas eleições o LIVRE for o para partido que concluir, mais sobe e o Chega o que mais desce, estaremos não só a dar uma boa notícia para a democracia em Portugal, como estaremos a ajudar a política a sair do buraco no qual ela André está. Ventura, falando da questão da governabilidade, é verdade que Não, o deixa-me Chega só cresceu responder. muito. Deixa-me só É sobre responder isto. O Chega cresceu muito nas últimas eleições, passou de 400 mil votos para 1.170.000, passou de 12 para 50 deputados. A verdade, a pergunta que lhe faço é, e esses 50 deputados servem para quê? Luís Montenegro rejeita André Ventura, André Ventura rejeita o atual presidente do deixa-me começar por PSD. isto. Não está a dar razão ao Rui Tavares quando diz que há outras Há uma maiorias diferença neste debate. mais eficazes? Há uma diferença neste debate. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados. Esta é uma diferença grande. Todas as sondagens, o Rui Tavares não negará isso, dizem que o LIVRE terá no máximo 5%, que o Chega pode ter 20%. Isso é uma vamos lá também pôr-nos aqui. Eu não estou a desvalorizar o meu adversário, que eu respeito e o Rui sabe que eu respeito, mas somos candidatos a coisas diferentes. Eu sou candidato a primeiro-ministro. O Rui Tavares, neste momento, não digo que não seja um dia, o país muda muito. O Rui Tavares é candidato a ter 4 ou 5 deputados, ou menos. Portanto, ponto 1. Ponto 2. Este debate está a ter uma história caricata, que é todas as questões que eu levanto, o Rui Tavares não responde. Perguntei-lhe. É a favor dos impostos sobre os combustíveis, que votou a favor, que não votou a favor do Chega? Não responde. É a favor das portagens? Não responde. Eu acabei de lhe dizer que defende 5 mil euros a cada bebé que nasce em Portugal, mesmo que seja imigrante. O Rui Tavares não responde. E fala de coisas que ele acha que propôs ou que fez aprovar. Está a ser um debate caricato. Eu acho que quem está em casa pensa assim. Espera aí, o André Ventura está a falar de um livro que não existe ou de um livro que existe e que tem sido sistematicamente a muleta do PS, do Bloco e do PCP. É que eu fiz as contas. O livro aprovou 99% das propostas do Bloco de Esquerda e 96% do PCP. O LIVRE é um partido igual ao PCP e ao Bloco. Não há nada em mudar. Votar no LIVRE é votar no PCP, no Bloco, enfim, é não acrescentar nada. Portanto, o que é governabilidade? Os 50 deputados servem para quê, André Ventura? Olha, serviram para acabar com portagens em Portugal, serviram para acabar com portagens em algumas Em zonas do termos de país, governabilidade. serviram para acabar com portagens em algumas partes do país, serviram para pôr um IRS jovem diferente do que a AD queria.
serviram para obrigar o governo a mudar uma série de políticas como se viu hoje em matéria de imigração. Vamos lá ser francos, não foram os 4 deputados do LIVRE que mudaram nada. Foram 50 deputados do Chega que obrigaram o governo a dizer assim, espera lá, mas que bandalheira é esta na segurança? Em que andamos a brincar e as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. É preciso mais polícia na rua. Olha, quando foram para o Martim Muniz fazer operações policiais, que o LIVRE veio dizer, ai, não me encostem à parede. Mas não havia problemas de haver violações e roubos e tráfico de droga. Mas o LIVRE não queria. O governo fez porquê? O governo fez porque o Chega estava ali a exigir. Porque o Chega estava na Assembleia da República a dizer assim, o lugar do ladrão é na prisão. O LIVRE pode vir com os casos que quiser. Porque estou certo que o LIVRE terá um caminhão de casos muito maior do que o Chega. Mas nós não estamos aqui a falar disso agora. É só para estamos rir. a falar... terminar, André. Deixa-me só dizer isto, é da governabilidade. É que 50 deputados do Chega, para que é que servem? Eu vou-lhes dizer cara a cara como o Rui Tavares estava a fazer. Para que a corrupção em Portugal passe a ser levada a séria e, ao contrário do que fez o LIVRE, aumentemos as penas para quem comete crimes em Portugal. 2, para não acontecer como aconteceu com o LIVRE, em que o Chega propôs que as penas para violadores fossem aumentadas e o LIVRE votou contra, permitindo que continue um conjunto de criminosos nas ruas contra as nossas mulheres e as nossas crianças. 3, garantindo que efetivamente, só para terminar, garantindo que efetivamente nós temos uma política em Portugal que aos reformados e a quem trabalha diz tu traz todo o apoio do Estado. Aos subsídio-dependentes, como é o caso, olha, de muita Muito bem, vamos olhar para o mundo... Só dizer isto só para terminar. 10 segundos. Esta é a nossa diferença. O LIVRE está de acordo com esta política de atribuir cada vez mais casas à comunidade cigana. Eu quero atribuir mais casas a quem trabalha e a quem efetivamente paga O mundo tem impostos. hoje 2 temas relevantes, as tarifas que Donald Trump está a impor em várias geografias. O André Ventura foi um apoiante. Mas pergunto primeiro aqui ao Rui Tavares, eu gostava de ouvir Donald primeiro o Rui Trump. Tavares. Está arrependido de ter apoiado Donald Trump ou não? De quê? De proteger o seu mercado? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Nós temos que proteger o nosso mercado, os europeus. E temos que aprender em algumas coisas. A China produz hoje mais aço, mais alumínio, mais automóveis, mais tecnologia do que Estados Unidos e Europa. Nós temos 2 opções. Ou protegemos a Europa da China, da Índia e de mercados exteriores, ou protegemos a nossa agricultura, os nossos trabalhadores, a nossa indústria automóvel, ou vamos acabar um reduto da China, da Índia e desses países. O Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos o que nós temos que fazer na Europa. Proteger os nossos trabalhadores, proteger as nossas empresas, proteger quem trabalha. Não é isto que o LIVRE quer, que é comércio todo igual, porque na China não se pagam salários como cá. Nesses países que o LIVRE gosta, no Irão, na China, na Venezuela, nesses países que o LIVRE gosta, eles não pagam salários Ainda elevados. vai dizer Make Portugal Great Again? Sim, mas eu quero mesmo fazer Portugal grande novamente. Eu sei que o LIVRE não acredita nisso, mas eu acredito. Porque nós temos uma história de 9 séculos. A nossa história não é para ser deitada fora em cultura woke e LGBTQ+, I, como o LIVRE quer. Nós é mesmo para fazer Portugal. E eu vou-lhe dizer uma coisa aqui. Se o Chega um dia tiver algum peso na gestão europeia, os agricultores europeus, a indústria automóvel europeia, os consumidores europeus podem saber uma coisa. Nós vamos pôr as tarifas em quem tivermos que pôr para vos proteger. O LIVRE vai fazer o contrário. Tavares, vai proteger a China, a Índia pode e os seus fazer aliados sozinho e no contexto da União Europeia para responder a estes problemas seríssimos, os das tarifas de Donald Trump e também a questão do aumento do orçamento para a defesa. São 2 questões que dariam horas de debate, mas peço-lhe uma resposta suficientemente rápida. Nós estamos a caminhar para um mundo que é um mundo com várias superpotências. Os Estados Unidos, certamente, a China também, a Rússia, que economicamente não tem relevância maior do que tem, por exemplo, a Península Ibérica, mas que é uma potência militar, eventualmente a Índia pelo seu poderio demográfico, e a Europa, se quiser e souber ser uma potência. Porque temos 450 milhões de pessoas na União Europeia, temos 700 e tal milhões na Europa como um todo, contando com aliados e parceiros nossos do Reino Unido, a Noruega, com os quais devemos construir uma comunidade europeia de defesa. E com os quais devemos fazer investimentos de que a Europa muito precisa. A infraestrutura, estou a falar. Desculpa só perguntar. O que é a Comunidade Europeia de Defesa? É contra a NATO? A Comunidade Europeia de Defesa é nós sermos levados a sério. Eu sei, mas é saída da NATO. Mas o LIVRE defende saída da NATO ou não? A Comunidade Europeia de Defesa é os europeus serem capazes de, perante os Trumps e os Putins e os Xi Jinpings deste mundo, perante aqueles que têm trazido a corrupção e o desarranjo às democracias do mundo, a Europa ser levada a sério. Mas é saída da NATO? Porque aí é que eu não percebi a questão do LIVRE. Vale muito a pena nós perguntarmos. Há pouco falávamos de corrupção interna no país. E é muito importante, de facto, ter propostas contra a corrupção. Propostas que evitem o delito sequer de acontecer. E o LIVRE faz algumas. Em relação ao próprio cargo de Primeiro-Ministro. Não poder ter empresas de consultoria a não serem gestão profissional independente. Ministros e ministras serem ouvidos no Parlamento antes de assumirem o seu cargo. Penas é que vale a pena
os eleitores perguntarem-se porquê tantos casos, eu tenho-os aqui organizados por delito só no grupo parlamentar do Chega. Mas também vale a pena, então, no livro, perguntarmos então, tínhamos que porquê é que trazer. os amigos que André Ventura é porque eles se aproximam do Chega por alguma razão. Mas vale a pena perguntarmos qual será essa razão. E qual será a razão porque aqueles de quem André Ventura se aproxima são Orbán, o primeiro-ministro mais corrupto da Europa. Enriqueceu o pai, o genro, os amigos da aldeia de infância, tudo à conta Parece do uma dinheiro dura da do contribuinte Venezuela. europeu. Parece uma dura da Venezuela. Bolsonaro, o mais corrupto da América do Sul, até roubo de joias houve. Marine Le Pen, que defendeu tanto desvio de dinheiro para enriquecimento de pessoas no seu círculo pessoal. E depois Trump. Porque diz que Trump está a defender o trabalhador americano. O trabalhador americano vai pagar agora mais. Não, está enganado. Porque a tarifa estávamos a falar do IVA, a tarifa é, na verdade, um imposto como o IVA, que é um imposto sobre o consumo que prejudica mais ainda aqueles que são mais pobres. Mas pior ainda, agora é preciso andar pelo país e dizer às pessoas, em relação às exportações que Portugal faz para os Estados Unidos, vinho, azeite, cortiça, moldes. Mas em concreto? Bem, é preciso ir dizer a estas pessoas quem é que esteve do lado de Trump o tempo todo, ou seja, aquele que quer introduzir uma bomba atómica de guerra comercial no mundo, que está a mandar as bolsas dos outros países abaixo, qual é a que terapia? está a pôr gente no desemprego. Não há terapia nenhuma. A terapia é, em primeiro lugar, apoiar estes setores. É, claro. Em segundo lugar, ter Mas o que é que uma apoiar esses capacidade... Olha, digo-lhe já uma coisa. Em relação à União Europeia, se nós estivéssemos fora, pagávamos 26% de tarifas e não 20%. Só se forem vocês. Na Hungria, 34%. vocês. O LIVRE defende que a Defende União sair da NATO, Europeia não? Foi isso que eu lhe seja perguntei. capaz... Foi isso que eu lhe O LIVRE perguntei. defende que a sair da Europa NATO seja ou não? levada a sério. Não foi isso que eu lhe E para perguntei. isso... Assuma, Rui Tavares. Assuma. Pois é, Defende sair da NATO ou não. A grande questão com Porquê a que não NATO diz hoje em dia isso? é se Trump sai da NATO. A grande questão é se o Rui nos faz esse Tavares grande tem. favor. É se o Rui Agora, Tavares tem a verticalidade de dizer que é contra a NATO e que é a favor de outros aliados que não da NATO. Essa é que é a grande questão. os meus aliados são os aliados Defende sair da europeus NATO ou não? e são o Eu fiz-lhe Canadá, uma são a pergunta. Noruega, são o Rui Reino Unido. Tavares, Eu desculpe defendo lá. Eu fiz-lhe uma pergunta, estou a debater a construção de uma defesa Filho, europeia. defende É o sair André da que NATO. faz o que é que ela perguntas, chama? o Rui Mas Tavares desculpe lá, se não pudermos responderá fazer se perguntas, defende não ou estamos aqui a fazer nada. Mas já agora, para Defende sair da esclarecer, NATO ou Rui, não? defende ou não? Não, o que eu defendo é a construção de uma comunidade europeia da defesa, dentro ou fora da NATO, e muito provavelmente os Estados Unidos saem da NATO ainda antes... E os Estados Unidos saem da NATO. Aparentemente, Então quem é que nos vai é o que- defender? é o que o seu Rui amigo Elon Tavares, é o Musk, Irão, Donald Trump, é a China, é a Venezuela, é os seus amigos que nos vão defender. Desculpa lá. Homem, não entre em delírios. Se eu lhe digo que os aliados são os europeus, não são o Irão Eu tenho e que a China alertar e a aqui na Venezuela. RTP para isto. Nós hoje temos aqui um candidato que é de uma irresponsabilidade absoluta. Quer dizer, que diz que se nós tivermos um problema de defesa, podemos prescindir dos Estados Unidos da América. Então eu gostava de perguntar ao Rui Tavares, quem é que nos vai defender? Se é os seus amigos da China, que estão corruptos, ou Muito bem, mais... ficou clara a opinião do Rui Tavares e a do André Ventura. Não, eu tenho que dizer alguma coisa. É, na verdade, uma resposta muito simples. Ficou a irresponsabilidade do Rui Tavares Mas de dizer quer a que devemos resposta ou sair não da NATO, se prescindir dos Estados Unidos, e eu gostava de perguntar quem é que nos defende. Se é a China, se é a Índia, se é os seus amigos do Irão, da Venezuela, se é os que o financiam do Jorge Soros. 30 segundos, Rui Tavares, para vai responder. defender? A resposta é muito Isto é simples. uma responsabilidade A Dinamarca tremenda. faz parte da NATO. E Donald Trump quer ficar como pedaço da Dinamarca, que é a Groenlândia. É nesta situação que os amigos de Não foi Ventura isso nos que eu lhe puseram. perguntei. Mas é esta a resposta. Um dia que Trump se lembre que os Açores existem É de uma e que irresponsabilidade. quer os Açores, aí o que é que o André Ventura vai fazer? Vai outra vez Rui correr para Tavares. Washington como correu para tentar Rui entrar Tavares, eu nunca na festa assisti. de inauguração de Eu Trump? nunca assisti. Ou vai contar com a Europa, que tem duas potências nucleares, que são a França Rui e o Tavares. Reino Unido, Rui que Tavares. tem tantos gastos em armamento como já tem Rui a Tavares. Rússia e a China, e que pode ser levada Rui a sério Tavares, nas suas desculpa lá. fronteiras, Rui construir Tavares. aquela que é a Olhos- Comunidade Rui Europeia Tavares. da Olhos- Defesa. Não há mais Rui olhos Tavares. olhos, André Rui Ventura. Tavares. O chamado Rui Tavares. caso Rui Tavares. de Luís Montenegro Rui Tavares, olhos é a nos- razão pela qual Deixa-me vamos só a dizer eleições. isto. Estamos a um Rui minuto e Tavares, meio do olhos final nos do debate. Olhos nos olhos. É Isso é de aquilo... uma irresponsabilidade Não, André, não absoluta. vamos continuar. Está a pôr o país nas mãos da China A e dos razão seus pela amigos. qual, Isso é a razão uma pela coisa que qual acabou de vamos ser dita, está a a mentir sobre uma eleições coisa que acabou de ser dita. está relacionada Mente com o sobre tudo, Primeiro-Ministro. não tem credibilidade. Provavelmente estarão de acordo em alguma coisa. Haverá também algo que eventualmente vos divida nessa questão. Têm um entendimento diferente sobre o caso de Luís Montenegro? Não, temos um tema diferente. Antes de mais, deixe-me dizer que 30 segundos. o Rui Tavares estava a falar da corrupção, mas podia falar dos casos dos amigos deles do Irão. Aliás, onde o Rui Tavares conhece bem, porque esteve lá como eurodeputado. Não No foi Irão? Se a acompanhar. No Irão? Não Eu acompanhou estive o no dossiê Irão. do, não Nunca, acompanhou o olha. dossiê do Irão e da Palestina no Parlamento Europeu. Sabe bem o que é que eu estou a falar. eu estive O no Rui Irão, Tavares esteve ao lado do alguma Hamas. Esteve ao lado do Hamas e dos Ao lado movimentos do Hamas? terroristas. Sim, sim. Contra você as já entrou no democracias. delírio total. Portanto, Portanto, neste o Rui momento já nem Tavares, Tem 10 segundos o Rui para Tavares, fechar. os amigos dele, da Venezuela, do Irão, não tem grande credibilidade para falar de corrupção. Há uma coisa que sabemos de património de corrupção.
é que o Chega foi o partido de todo o espectro parlamentar que mais apresentou propostas contra a corrupção. O Chega, o LIVRE, em 75% esteve contra. O LIVRE, em 75% das propostas, para aumentar penas para corrupção. Olha, para confiscar o património dos corruptos. O Rui Tavares, se calhar... Eu apresentei essa O Rui... proposta... Não, o Rui Tavares chegou lá. O Rui Tavares, se calhar... tem um crédito de 1 minuto e 20 para fechar, pode aproveitá-lo com a pergunta que eu como tem um lancei há vasto pouco. património, prefere Se há algo que vos divida que ele não na seja razão pela confiscado. qual vamos a eleições, no caso relacionado com a empresa da família do Primeiro-Ministro. Nós vamos a eleições por causa de má governação. Porque esconder informações aos portugueses, deixar que elas sejam reveladas gota a gota, só aparecer para dizer que de facto sabe quem são os clientes da sua empresa, é algo que não deveria acontecer num país que quisesse ter de facto uma luta contra a corrupção, Mas quem apresentou contra a a moção de corrupção que fosse bem sucedida, estou eu a falar. Chega. Estou eu a falar. Chega. Ora, acontece que nós podemos escolher em relação à livro corrupção ficou calado. um de dois discursos. Ou ter o discurso político que se faz nos países mais corruptos do mundo, que é, são todos malandros, Irão, é preciso investigar, Venezuela, é preciso investigar os a malandros, China. é preciso punir os malandros, é preciso duplicar as penas, ou é simplesmente ver o que é que se faz em países. Não é preciso inventar a roda. Países como a Dinamarca ou a Nova Zelândia, que são os países que estão mais altos nos índices de luta Tavares, contra a corrupção. vocês votaram contra E aí, quase tudo o que fazem-se Chega estas apresentou medidas simples, em matéria de que são as corrupção. medidas que, de facto, impedem que o delito sequer chegue a acontecer, porque não dão Para concluir. a oportunidade a que a ocasião faça o ladrão. Para concluir, nós temos que nos preservar contra os vigaristas na política. Eu vi já... Então o LIVRE tinha 0 votos. O LIVRE tinha 0 votos, Olha, nesse as caso. sondagens Para concluir, Rui Tavares, 20 segundos. segundos e estão a Então dar... não chega nos 20% e o LIVRE nos 4%. subido ao livro. Portanto, é uma diferença grande, Rui Tavares. Rui As Tavares. vigaristas É na uma política diferença pagam-se grande, caras. Os vigaristas como Orban, Le Pen, Trump e Bolsonaro estão a fazer o mundo passar por mau porque o Rui bocado. presidente da Tavares China, o e presidente do Irão, André o presidente da Ventura, Venezuela, obrigado por esses este são maravilhosos, frente não é? Esses são os seus aqui amigos. na RTP3. Já a seguir, André Ventura, você todo é dono do o vídeo. rescaldo no canal de notícias da RTP. O próximo debate é entre Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, e Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal. É na próxima quinta-feira, às 21 horas.